A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aqui para o nosso compromisso diário e hoje nós vamos dar continuidade à história de Jó. Nós estamos vendo o segundo diálogo. Nós vimos a fala de Elifaz, agora a segunda fala de Elifaz, que é no segundo diálogo, e hoje nós vamos ver a fala de Bildade. Hoje é menor, só são 2 capítulos, capítulo 18 e capítulo 19. O 18 é a fala de Bildade e o 19 é a resposta de Jó. Então, para não perdermos tempo, a gente já vai ler. Amém? Então, Jó, capítulo 18, versículo 1. Segunda fala de Bildade. Diz assim: Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: Até quando você andará à caça de palavras? Considere bem e então falaremos. Porque somos considerados como animais e passamos por tolos aos seus olhos. Você que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas devem ser tiradas do seu lugar? Na verdade, a luz do ímpio se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos vigorosos se estreitarão, e a sua própria trama o derrubará. Glória a Deus. Aqui fala de Bildade. Nós lemos o capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 7. E vamos ler agora a resposta de Jó. Não vamos ler o capítulo todo, para não ficar muito longo. Jó responde, capítulo 19 e versículo 1. Então Jó respondeu: Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Jó respondendo. E usam a minha vergonha como argumento contra mim. Então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Jó respondendo a Bildade. Nós lemos o capítulo 19, o versículo 1 ao versículo 6, e vamos dar continuidade do versículo 13. Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranho se afastaram de mim. Ainda é Jó respondendo a Bildade. Os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo o meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher. E pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Misericórdia. Até as crianças me desprezam. E quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam. E até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne. Continuando. Quem dera fosse agora escritas as minhas palavras. Quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei, versículo 25 ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Se vocês disserem, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele mesmo. Então tenham medo da espada, pois tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Amém? Glória a Deus. Então essa foi a resposta de Jó a Bildade. Começamos pela fala de Bildade e agora Jó responde. Esse versículo, onde ele diz que é o versículo 25, que é um versículo muito conhecido para nós, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Jó, a gente vê
que ele não se achava culpado. Em momento nenhum ele confessou culpa, mesmo porque ele não tinha. Não era culpa dele o que ele estava passando. E em algumas partes a gente vê a fé dele em Deus. Ele ainda não tinha perdido a fé em Deus. Aliás, ele não perdeu. Ele, em alguns momentos, ele fala como se Deus fosse o culpado dele estar passando por tudo aquilo, como na verdade foi provação divina, sim. Mas o tom como ele fala, as palavras como ele coloca diante de Deus, talvez tenha sido isso que mais na frente a gente vai ver a resposta de Deus para ele. Mas, olhando por outro lado, ele realmente estava naquela situação sem ter, como é que eu posso dizer, sem merecer. Ele não tinha feito nada para merecer aquilo que ele estava vivendo. Ele era um homem reto mesmo. Não estava errado em dizer. E os amigos sempre alfinetando, os amigos sempre criticando, sempre acusando, na verdade, né? Mas nós vamos ficar por hoje é só. Nós vimos a fala de Bildade e a resposta de Jó. E no próximo vídeo a gente dá a continuação. Vai ser a segunda fala de Zofar. Zofar vai falar e Jó vai responder. Amém? Então que possamos meditar na história dele, refletir passo a passo. Os vídeos estão sendo pequenos para poder a gente conseguir falar direitinho tudo e não passar nada. E que nós possamos aprender com essa história de Jó o máximo que a gente puder, né? Tirar experiência o máximo que a gente puder tirar. Guardar nos nossos corações aquilo que a mensagem nos passa. Que o Espírito de Deus ele possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, que a gente possa guardar aquilo que deveríamos, aquilo que é válido, aquilo que vai nos edificar dentro dessa palavra, né? Dentro dessa história de Jó. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo e que as bênçãos do nosso Deus possam continuar sendo derramadas sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Agradeço, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.